Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje é uma pergunta que muita gente faz e eu vou trazer mais uma vez aquilo que eu já expliquei em vários vídeos e em postagens também, mas vale a pena a gente retomar esse tema. Por que demônios não se manifestam em ateus ou em agnósticos? Você não vê isso acontecendo. E hoje eu estava vendo o vídeo enquanto eu preparava meu café, que eu fiz o meu café hoje. Por sinal, saiu forte, do jeito que eu gosto. E estava assistindo ao vídeo do Antônio Galvão, do Pilastra da Verdade. Quem puder, se inscreva no canal dele. Ah, e falando em canais também, o Marco Aurélio, parece que ele avisou num vídeo que ele vai fazer uma live terça-feira no canal dele, tá? Em comemoração aos 10 anos do canal. Então, ó, tá quase chegando aos 5 mil. Quem puder, ajude. Esses dois canais especial, tá? O Pilastra da Verdade e o canal do Marco Aurélio. Ele vai fazer a live, depois eu vou até perguntar o horário que vai ser, que eu quero assistir a live dele de comemoração de 10 anos. Mas vamos lá, gente. Olha só. Primeira coisa, é uma coisa interessante, porque, como eu falo pra vocês, demônios não existem. Isso aqui, eu tenho esse cordão aqui, no caso esse pingente aqui, eu acho engraçadinho. As pessoas morrem de medo de coisas imaginárias, sabe? Então assim, eu tenho outro que é um pentagrama invertido com a figura de um bode. Eu acho legal aquele símbolo. Ah, então você cultou o diabo? Não, o diabo não existe. Isso aqui pra mim é igual o Sonic, é igual o Rambo, é igual, quem mais? É igual o Rock Balboa. Só existe na fantasia. Embora boxeadores, eles existam de verdade. Mas o Rock Balboa é um personagem fictício, claro. Que eu também gosto muito dos filmes do Sylvester Stallone, que ele interpreta o Rock Balboa. Muito bom. Mas olha só. Então eu coloquei isso aqui mesmo só de provocação. Bom, a primeira coisa que o fundamentalista ou o fanático vai falar é o seguinte. Ele vai dizer que os ateus já são do diabo. Gente, isso não é desculpa. Ou melhor, isso não é argumento, isso é desculpa esfarrapada. Desculpa, isso não é fundamento nem argumento. Isso é argumento. O que é o argumento? É um argumento de jumento. Isso aí não é argumento. Dizer que os ateus são do diabo não está dizendo nada. Vamos pegar um pouquinho um exemplo. Algumas passagens da Bíblia, pouquíssimas, não vamos perder tempo não. Já que eles usam esse livro, então ele te mostra que as práticas ou aquilo que eles falam não tem fundamento com o que eles acreditam. E quem quiser discutir Bíblia comigo, vem marcar um debate que eu discuto com você. Olha só, Marcos capítulo 5, vou partir do versículo 2. Quando um espírito imundo, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Bom, vamos ver aqui. Ó. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Aí vem aquela desculpinha, pergunta qual é o nome dele, Legião. Aí ele implorava que não mandasse no abismo, mas que mandasse ele para os porcos. E você conhece a história, pode ler o capítulo 5 e você vai ver. E Jesus expulsa, mas olha a incoerência. Jesus manda para os porcos que não tinha nada a ver, mas tudo bem, tirou o demônio do cara. Não tem esse negócio, ele já é do diabo, deixa ele lá mesmo. Não tem isso, tá? Vamos para o capítulo 9, de Marcos mesmo. Capítulo 9. Aqui no versículo 20, ó. Se você pegar um pouquinho antes, tá? Nesse mesmo capítulo, esse menino estava endemoniado, segundo aqui. Você vê que a atividade que eles têm ali, os sintomas do garoto, era simplesmente um sinal de epilepsia. Na antiguidade eles achavam que era o demônio ou algum espírito. Certo? Mas não era demônio coisa nenhuma. Vamos respeitar o texto e imaginar que seja um demônio. Vamos imaginar. Olha o que aconteceu.
Então trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. Ou seja, ele se manifestou. Ele se manifestou. Por quê? Porque não tem esse negócio, o diabo vai ficar incubado, como dizem lá naquela merda da Unibostal lá. Não, não tem isso de diabo incubado. Então, meu amigo, se você diz que os ateus são do diabo, já são do diabo, ora, vamos imaginar que essa fantasia sua aí de cristianismo seja verdadeira. Vamos imaginar. Então, se dependesse de você aí, agora eu vou falar com o religioso, você evangélico fanático, fundamentalista, você hipócrita, se a salvação das pessoas dependesse de você simplesmente ia dizer, não, tá com o diabo, você deixar a pessoa ir para o inferno, você não ia orar para libertar a pessoa? Você não ia, porque diz lá, ide pregar o evangelho a toda criatura, expulsar os demônios, no meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Ora, por que esses demônios só funcionam em crente? Ou em quem acredita nisso? Por que não pega um ateu? Mas vamos continuar aqui. Causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumar pela boca. Sinal de epilepsia, tá, gente? Na época o pessoal não conhecia e davam essas interpretações dizendo que era demônio. Coisa nenhuma. Mas vamos imaginar que seja demônio mesmo, tá? E Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo está assim? Desde a infância, respondeu ele. Aí vai, tá bom. Aí ele disse que quando Jesus viu a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo. Como é que o espírito surdo vai ouvir, né? Mas deixa isso pra lá, vamos lá. É tanta besteira, vamos lá. Dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o espírito mudo vai gritar. Nossa, o espírito é mudo, né? Aí você é poderoso, fez o mudo falar. Ai, que besterol, mas vamos lá. O menino ficou como morto, ao ponto de dizer ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e levou e ele ficou em pé. Ora, teve esse negócio, era do diabo, o demônio ficou incubado. Teve esse troço? Não. Jesus, na hora que o espírito viu Jesus, se manifestou e ele foi expulso. Era para quê? Para esses crentes cheios do Espírito Santo chegarem nos ateus e fazer o demônio cair por terra. Vamos imaginar que nós estejamos errados. Vamos pensar assim. Porque eu consigo pensar dessa maneira. Eu não tenho nenhum medo de usar essa hipótese. Não, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Então vamos imaginar que eu esteja errado e que os crentes estejam certos. Claro que, logo dizendo que não existe apenas essa possibilidade. Se o ateu estiver errado, pode ser que não o cristão esteja certo, mas que uma outra vertente religiosa esteja certa. Tá bom? Mas tá bom, vamos lá. Vamos imaginar que eu esteja errado. Vamos imaginar que eu esteja errado. Então, você crente, você aí, cheio do Espírito Santo, era para quando você chegasse cheio da autoridade do Espírito Santo, cheio do poder de Jesus, o demônio se manifestar e você expulsar o demônio da minha vida, já que vocês dizem que está na minha vida, né? E na vida dos ateus, dos agnósticos, não é isso que vocês falam? Então, se eu estivesse errado, vamos imaginar que eu esteja errado, então, caberia a vocês agora libertar os ateus. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Para terminar aqui, depois eu vou continuar minha argumentação. 1 João 3, versículo 8, olha só. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Olha o mais interessante, que os caras citam isso nos templos, em festa, congresso, festa de círculo de oração, festa de jovem, aniversário de igreja e tudo mais. Olha só. Para isso, uma finalidade, você tem para isso, ou seja, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se você diz que a incredulidade é fruto da ação do diabo, então cabe a você libertar, rapaz. É como chegou uma vez um cara em uma live, falou que eu estava cheio de demônio. Muito bem. Botei o link lá para o cara entrar, porque quando você está pelo StreamYard, você pode mandar um link para que convidados entrem na sua live e participem. Eu faço isso com debates, também já fiz debates, alguns debates aqui no canal, e também já fiz em várias lives com convidados mesmo, que aí não é debate, são convidados, pessoas que vêm expor sua opinião, faço perguntas e por aí vai. Então o que eu fiz? Eu peguei, mandei o link na mesma hora e falei para ele assim, olha só, já que você está dizendo que eu sou do diabo, entra aí e vem expulsar o demônio. Eu fiz eu cair endemoniado aqui. Cadê o cara? Inventou desculpas,
Aí eu tive que bloquear o desgraçado. Por que eu falo assim? Porque o vagabundo lá, o infeliz, ele quis ofender. Ele falou que estava com o diabo. Eu falei, então faz o seguinte, prova agora o poder do teu Deus imaginário e vem aqui. E prova que ele não é imaginário. Vem cá tirar o diabo de mim. Cadê que tirou o diabo? Porque não tem. Agora eu vou explicar uma coisa. Gente, diabo, quem quiser saber um pouquinho sobre a origem dessa criatura, eu tenho uma playlist no canal Ministério da Razão, que esse aqui, eu tenho 2 canais, Ministério da Razão e Descendo a Marreta. Lembrando, quem ainda não conhece o canal Descendo a Marreta, coloca aí, Descendo a Marreta e se inscreva lá. Ajuda aquele canal a crescer também. Vamos lá. O que você vai fazer então? Você vai naquela playlist que eu falei que tem 2 canais, então você vai na playlist lá do canal Ministério da Razão, tem lá Uma Mentira Chamada Diabo, uma coisa assim o nome da playlist. E ali eu explico a origem dessa criatura, certo? Que na verdade não é uma criatura coisa nenhuma, é uma criatura imaginária. Como é que surgiu a construção desse personagem? Porque foi de influência babilônica, na verdade dos persas, né, que tinham invadido a Babilônia, e aí os judeus que estavam cativos naquele local, eles pegaram a influência do zoroastrismo e começaram o quê? A tirar, por exemplo, a culpa, não dizendo a culpa, mas a origem, porque os judeus antigamente eles pensavam o seguinte, que a origem do mal e do bem vinham de Deus. Se você pegar, eu vejo pessoas fazendo memes aí, mas os memes mais idiotas, você comeu carne de porco, vai para o inferno. Não, gente, no contexto que está escrito ali na Torá, de não comer carne de porco, de desobedecer a lei, a maldição ali não era ir para o inferno. Não. O mal ali era o quê? Era consequência de colheita ruim. Tudo dá errado na vida dele, porque era uma religião imediatista e materialista. Era essa a visão que eles tinham da religião. Por exemplo, o mal para eles era o quê? Eles plantarem e não colher, eles casarem e não terem filhos. Para eles isso era uma maldição. Então nesse contexto eles acreditavam o quê? Que o bem e o mal provinham de Deus. E o que seria o bem? O bem seria a recompensa pela prática, pela obediência à lei. E o mal seria o quê? A punição do divino sobre o humano, por esse humano não ter cumprido a lei. Era essa a visão dos caras, tá? Mas quando você vai passando do período do cativeiro babilônico, eles passam a atribuir o mal à figura do diabo. Claro que há várias vertentes do judaísmo, há várias visões. Nenhum segmento religioso é totalmente unido. Então vai ter sempre divergências. Alguns acham que esse ser é um testador. Assim, até mesmo como a figura do Messias para os judeus, existem aqueles que acreditam que virá um rei mesmo, e há uns que acreditam que haverá uma era messiânica. Mas, voltando aqui à figura do Satanás, do capeta, do capiroto, do tinhoso, simplesmente acontece o seguinte. Então ali eu falo sobre a origem desse ser, certo? E claro, eu pego também sobre os textos que as pessoas usaram para interpretar e dizer que fala de uma queda de algum diabo, que não é queda de diabo coisa nenhuma. Os textos de Isaías 18 e... Isaías 14 e Ezequiel, agora sim, Ezequiel 28, tá? Não é 18, é 28. Falam de quedas de governantes humanos. Um fala do rei de Tiro, que é ali o livro de Ezequiel, e o outro fala do rei da Babilônia, que é o Isaías 14. Então eu mostro ali, eu não vou explicar agora a origem desse ser. Por quê? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então já tem várias explicações. Então o diabo não existe, certo? Agora, o que acontece nas igrejas? Pessoas com problemas mentais, não estou falando todo... Olha, preste atenção no que eu estou falando, antes de falar besteira. Eu não estou falando que quem frequenta igreja evangélica ou católica, seja o que for, tem deficiência mental. Não estou falando isso. Eu estou falando que muitos desses que supostamente caem endemoniados são pessoas com problemas mentais. Isso existe sim aos montes na igreja. E aí cadê a cura? Mas vamos continuar aqui. Outra coisa também que acontece. Pessoas que são facilmente sugestionáveis. Ela não é uma pessoa que tem um problema mental. Não é uma pessoa que está fora de si, perdeu a razão. Não. Mas são pessoas que são facilmente sugestionáveis. Se você botar a mão na cabeça dela e falar, vai falando agora o teu nome, fala quem está aí,
Por ele já estar nessa cultura, onde ele acredita que tem um tal diabinho que faz o mal às pessoas e que está prejudicando, então ele acredita que tem um diabo ou um demônio prejudicando a pessoa, e ele começa a falar aquilo que já escutou de outras pessoas e começa o quê? A colocar aquilo para fora. Aí ele diz que é um demônio. Não, coisa nenhuma. Então, essa é a segunda alternativa. E qual que é a terceira? Que acontece também. Pessoas que fingem estar possuídas por demônios. Isso acontece? Sim. São todos? Não. Mas então, diabo são essas manifestações, são essas três opções. Não tem nada diferente disso. Não existe diabinho, não existe capetinha, não existe nada disso. Espírito não, existe de carne e osso. Que são esses televangelistas aí, esses pastores de mega templos aí, e principalmente esses televangelistas. Esses sim são os verdadeiros demônios. Então o que acontece? Então isso não existe. Agora, assim como você não vê uma divindade se manifestar para uma cultura ou uma religião, um povo que nunca falou dessa divindade, também você não vai ver demônio se manifestar para as pessoas que não acreditam na existência de tal ser. É por isso que demônios não entram em ateus. É por isso. Porque o ateu, ele é uma pessoa que vive pela razão, uma pessoa que... Lógico que nós temos emoção. Lógico, porque a pessoa que é 100% razão é psicopata. Não existe a pessoa normal que seja 100% razão. Nós temos emoções, sim. Nós podemos nos emocionar, nós podemos ter momentos de lazer, como eu também tenho. Às vezes, ultimamente, o momento de lazer que é assistir futebol, às vezes, está passando mais raiva, não, mas deixa isso pra lá. Mas temos isso sim. Só que o ateu ele vive mais pela razão. E a fé, o que ela faz? Ela diminui a tua capacidade racional e aflora o emocional. Não é que você fique uma pessoa retardada mental, não é isso. Mas é que o seu emocional ele fica mais aflorado com a religião e com a fé. Por isso que as pessoas elas acabam não refletindo sobre essas questões. Então quando você tem uma pessoa, um ateu, ele não acredita, ele sabe que isso aí é fantasia. E nada vai entrar numa pessoa que é uma coisa fantasiosa, uma pessoa racional. Se fosse um espírito mesmo, ia entrar. Outra coisa, esses crentes, estou falando dos fanáticos, tá? Que ficam dizendo que o ateu do diabo. Ora, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no início do vídeo. Não estou no início, mas tudo bem. Vamos lá, vamos contar que seja o início. Se Jesus te chamou para repreender as obras do maligno, para você expulsar os demônios, como diz que o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, por que você agora não prova? Hein? É muito fácil as pessoas chegarem para outros e falar, isso é demônio. Porque assim, eu sempre digo, quando falta argumento, quando falta razão, quando falta fundamentação, entra o quê? O devocional, entra a fé. Geralmente assim, o cara oferece para ele, olha, prove que esse livro aqui não é uma fantasia. Aí, não, é porque é mistério, é que tem que ter uma visão espiritual, não, coisa nenhuma. Aí quando você fala assim, tá bom, então o ateu tem demônio, vamos botar um outro exemplo agora, que tem a ver com o tema do vídeo. Então o ateu tá com demônio, ele é do demônio, ele tá cheio de demônio, não é isso? A pessoa fala, então prove isso agora. Faça o seguinte, vem aqui e expulsa o demônio. Como não vai acontecer? Porque o crente sabe o que ele inventa? Inventa desculpa. Não, é porque já são do diabo. Já são do diabo? Já está na mão do diabo? Uns falam, já tá. E por que você não liberta? Jesus não te chamou para libertar as almas perdidas? Hein? Hipocrisia, gente. Só que o cara ele não quer se desfazer da fantasia. Então o que ele inventa? Ele inventa desculpas. Ele inventa desculpas esfarrapadas como essa. Mas não, a verdade é que o Deus dele, o demônio que ele fala que está agindo, que está prendendo as pessoas, ele não existe. E como o cara não pode provar, porque diante do ateu, toda mentira religiosa ela cai por terra, aí ele fala, não, é do diabo. Não, o que é do diabo, o que é o diabo, é essa pessoa com esse pensamento macabro aí. Sim, porque se você dependesse dessa pessoa, se a religião cristã fosse verdadeira, tudo dependesse da vontade desses ditos cristãos aí, meu filho, eu acho que nem ele ia salvar. Nem ele.
Sabe por quê? Uma hora ele ia chegar diante do espelho e ia fazer assim: você é do diabo. Ele ia falar que até ele mesmo é do diabo. Complicado, né, gente? Então, vou parar aqui. A verdade é... tinha feito uma explicação aqui, acabei que eu desenvolvi aqui o argumento e acabei esquecendo. Você não escuta, você não vê uma divindade se manifestar para um povo que nunca ouviu falar dela. Por exemplo, assim também você não vai ver demônios se manifestando em pessoas que não acreditam. Muito bem. Você vai ver Vishnu se manifestando para um muçulmano? Não. Você vai ver o Espírito Santo se manifestar para um hindu? Você não vai ver. Você vai ver Maria se manifestar para um budista? Não, você não vai ver. Você só vai ver essas manifestações dessas divindades para pessoas que ouviram falar delas. Que nem, mas tinham as crianças que... Gente, achando que criança não mente? Criança mente e mente muito. E outra coisa, criança não tem maturidade de um adulto, meu filho. Às vezes ela pode estar no meio do mato lá e ela viu um vulto, mas por quê? Porque ela não tem uma pareidolia, não sabe o que é uma pareidolia, e de acordo com aquilo que ela ouviu falar, ela vai inventar. Ela achou que viu algo. E também tem crianças que inventam sim. Ou então também o quê? Mas eram crianças o quê? Crianças católicas. Viram Fátima. Aí já falam Nossa Senhora de Fátima. Meu filho, crianças católicas. Agora, por que você não vê? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Você vai ver Pombagira se manifestar para um muçulmano? Para um shintoísta? Você não vê. Por quê? Porque religião é cultural, está relacionado ao conhecimento da pessoa. A mesma coisa que o demônio ele faz parte da figura um pouco do judaísmo e mais do cristianismo, surgiu lá. Na verdade, surgiu do dualismo do zoroastrismo. Eu acho que agora é o cão que está furioso, realmente. Que é o cachorrinho ali atrás. Quer dizer, ali do lado. Mas vamos deixar para lá, olha só. Então o demônio, gente, não vai se manifestar em ateu por quê? Mesmo que a gente já ouviu falar dessa besteira, só que a gente sabe que isso é uma farsa. Então por isso que não vai se manifestar. Que seres imaginários não se manifestam em gente que raciocina. Só em pessoas que vivem pelo emocional. Ou pessoas facilmente sugestionáveis, ou pessoas com algum problema. Mas demônios não vão se manifestar em ateus nem agnósticos. Por quê? Porque nós sabemos que isso é uma farsa. Simples assim. Assim também como você não vai ver, por exemplo, Peter Pan se manifestar em ninguém. Você não vai ver, por exemplo, as tartarugas ninjas se manifestar em ninguém. Por quê? Porque as pessoas que já ouviram falar desse desenho ou do filme da Tartaruga Ninja sabem que aquilo ali é uma fantasia. Então, já tem aquele personagem como que uma fantasia na categoria que ela é. Então não vai se manifestar. Para os ateus a mesma coisa. O diabo é uma fantasia, porque é uma fantasia. É uma fantasia. Vai ficar na categoria. Então por isso que não vai se manifestar, porque a gente sabe disso. Que o conhecimento ele te liberta de pagar esse mico, né? A pessoa fica lá, o que você quer? Vai acabar com a vida dele, vai levar pro inferno, tudo ensaiado. Os caras não falam inglês, japonês, já que o diabo não está aí na Terra há milênios. Não, o cara fala, e já viu que esses demônios, eles falam com o mesmo vício de linguagem ou eles falam com os mesmos erros de português? Isso no caso aqui do Brasil, né? Porque, claro que tem outros idiomas, vai ter erros de acordo com a língua local, né? É sempre assim. O demônio que se manifesta aqui no Brasil só fala em português, e a maioria fala um mau português. O demônio que se manifesta no México fala em espanhol, tá? Não é mexicano não, tá, gente? Não existe esse idioma. Existe assim, o adjetivo pátrio mexicano que nasce no México. Mas o idioma que é falado no México é o espanhol. Tá? O demônio que se manifesta nos Estados Unidos fala em inglês. Ué, como é que é isso? Complicado, né? Então tá aí, gente. Vamos parar de acreditar em fantasias e sejam bem-vindos ao mundo racional, como diz o meu amigo Kennedy Litaif. Bom, vamos então deixar o clube de membros para vocês. Lembre-se, vocês não são obrigados. O clube de membros é para ajudar um pouco mais o canal. Faça parte,
Essas são as pessoas que nos ajudam. Lembrando também que tem a chave Pix. Sim, para que serve o Pix? Você que também já é membro, quer ajudar ainda mais, tem o Pix. Ou você que não tem cartão, quer ser membro, mas não pode porque não tem cartão de crédito, mas pode fazer um Pix, tem o Pix para você fazer a transferência. Lembrando que você não é obrigado. Faça se puder e se quiser. Outra coisa, comente, curta, compartilhe, comente com respeito. Já é inscrito? Então traga outras pessoas para se inscrever. Não é inscrito? Está esperando o quê? Se inscreva agora. Se vem aqui para poder querer me convencer que eu estou errado, aí não. Vai para outro lugar. Tem gente que não concorda comigo, mas quer ouvir outro ponto respeitosamente? Ok, seja bem-vindo. Agora, se vier de graça aqui, tentar me evangelizar, tentar me convencer. Não, eu já conheço esse lado aí, tá bom? Então, aí não. Mas se quiser fazer parte, trocar uma ideia, seja bem-vindo. Agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau.